Fala aí, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui de novo, ao vivo, para mais uma tertúlia aqui com os alunos da especialização. Todo mundo por aí, me vendo, me ouvindo, tudo ok com a transmissão? Podemos iniciar aqui mais uma, uma tarde, né, de conversa, de diálogo aqui. Maravilha. Todo mundo me vendo, me ouvindo. Show de bola. Maravilha. Deixa eu ver aqui se o pessoal da equipe avisou nos grupos. Vamos ver. Avisaram? Será que avisaram? Será que avisaram em todos os grupos? Tá todo mundo demitido aqui, hein? Brincadeira. E aí, pessoal? Vamos lá? Vamos conversar aqui mais uma tarde do nosso quadro aqui com os alunos da especialização. Vamos lá, vamos atualizar aqui. Quem vai começar hoje? A Júnia não. A Júnia tá proibida de falar hoje aqui. Hein, doutora Júnia? Pegando no seu pé aí, ó. Até saiu, tadinho. Vamos lá, pessoal. O que manda? Como é que vocês estão? Fala, Ramayana. Tudo bem, prof. Ansiosa para te ver no Enesp. É isso aí, vai ter um encontro nacional da especialização em psicoterapia. Quem não for, não merece existir. A verdade é essa. Uma ingratidão contra a existência humana. Não ir no Enesp. E outra, isso daí traz um azar, hein? Dá azar pra vida esse negócio. Fala aí, como é que vocês estão? Estão bem? Tá bem, Ramanhã? Tudo certo? Atendendo bastante? Como é que tá a vida? Bastante e tentando ordenar a vida, né? O Tentando máximo ordenar a possível. Eu vida. acho que essa é o mais angustiante, assim, às vezes que a gente percebe que está caminhando um pouco. Eu acho que é a luta de todo dia, né? Assim, é tentar viver o que a gente fala, né? O que a gente faz, assim, ter unidade de vida, assim. Talvez seja um tema interessante para a gente falar. Ótimo tema. Ótimo tema. Ótimo tema para a gente falar unidade de vida. Muito bem, vamos lá. Muito interessante. Isso é uma luta mesmo, tá? Só que é uma luta, digamos assim, que não é a luta que existe para a maioria das pessoas, porque os problemas maiores da vida, se vocês pararem para observar, né? Isso dentro do consultório fica muito claro. Vamos lá. Quando é que as pessoas procuram, digamos assim, ajuda e quando que elas procuram se aprofundar nas questões mais graves da vida? Quando elas passam a ter problemas, tá? Nessas áreas da vida, né? Digamos, vamos lá, família, nesse sentido de relacionamento e no sentido profissional financeiro, tá? A gente poderia resumir em dois grandes grupos. Eu falei disso em uma live, eu não lembro se vocês acompanharam, que eu falei que o grande caos aqui no nosso país, boa parte, é porque a gente tem um problema moral gravíssimo aqui no Brasil, que é o seguinte: as pessoas só prestam atenção em dinheiro e sexo. Essas são as duas coisas que mais incomodam o brasileiro, né? Então, vamos lá. A parte da relação sexual, isso envolve, né, relacionamentos e todo esse mundo de relacionamento. E a parte essa parte do dinheiro que envolve todo esse mundo do conforto, da segurança, beleza? Então, quer dizer, se nós saíssemos aqui, como um dia a gente saiu lá no Mercadão de Madureira para entrevistar a galera, vocês lembram aí? Que a Fernanda foi lá no Mercadão de Madureira entrevistar a galera? Então, se a gente sair para entrevistar a galera e perguntar o seguinte: olha,
Se você tivesse 10 milhões na tua conta corrente, né, rendendo aí em alguma aplicação ou em algum tipo de juros, CDB, CDI, sei lá, tivesse um dinheiro rendendo aí na tua conta corrente, 10 milhões, e tivesse um relacionamento legal, um relacionamento top, com teu marido, com tua esposa, com teu namorado, etc. Caraca, a maioria das pessoas, assim, esquecer da vida. Tipo assim, se você perguntar e fazer com que elas imaginem esse cenário aqui é o cenário ideal da vida de qualquer pessoa. Grana, no sentido, né? A grana como um símbolo de segurança e de duração e de... Sacou? Tem todo esse negócio aqui, ó. O pessoal tá me zoando lá, que eu tô fazendo gestos aqui enquanto eu falo. Então, olha só. Tem todo esse negócio da segurança e a parada do relacionamento, né? Que envolve a sexualidade. Então, dinheiro e sexo. Agora, isso é o cenário ideal para as pessoas, o cenário ideal de vida. Tudo que, digamos assim, transcende a esfera do estômago e da grana, para o brasileiro, é um problema que não pode ser levado em conta, ou seja, não é digno, né? São problemas que não são dignos de reflexão, porque você só está apto a pensar sobre a vida, a pensar sobre as coisas se a tua vida está ok. Geralmente é assim que as pessoas imaginam. Tipo, eu vou deixar para pensar a respeito da vida, né? A respeito do que é um relacionamento, a respeito do que é família, a respeito do que são os meus valores, a respeito de qual é o sentido da vida, quando tiver tudo ok. E esse tudo ok é grana e sexo. Às vezes mais grana do que sexo, porque sexo não custa tão caro assim, né, hoje em dia. Então, olha só. O que acontece? As questões mais nobres dessa vida, aqui no Brasil, elas são completamente abafadas. Não é verdade? É ou não é assim? Quem que pensa a respeito das coisas da vida? A respeito do sentido da vida, a respeito da missão mesmo que a gente tem aqui, a respeito de algo que marca a nossa cultura, que é a religião. Ninguém pensa nessa porra, ninguém quer saber dessa merda, entendeu? Ninguém quer saber dessa merda. Ninguém quer saber. Então, isso daqui é o problema da supressão da consciência moral. Ou seja, o sujeito acha que qualquer problema que esteja para além do estômago dele são problemas muito difíceis e muito complexos, né? São problemas complexos assim de serem pensados, refletidos, e a trama da vida do cara não pode girar em torno disso, não pode girar em torno de uma busca de uma unidade, de uma coerência que não é uma coerência lógica, mas uma coerência dialética com a vida, entendeu? Eu já vou explicar isso daqui para vocês. Então a pessoa não quer saber, simplesmente ela abafa a questão. Simplesmente ela passa por cima e ela passa a viver a partir do estômago dela, né? A partir daquilo que é baixo em nós. Não é assim? Então dane-se a política, dane-se a economia, a cultura, os problemas intelectuais aqui do nosso país, a discussão, né? Nesse nível mais alto da intelectualidade brasileira, da cultura, da igreja, dos problemas políticos, econômicos, culturais, etc. Então, ninguém quer saber disso. Ninguém. Ninguém. Tá certo? E aí o sujeito começa a nutrir aquela síndrome da inocência, não é isso? Então, todos os problemas mais nobres, para ele, são problemas muito complexos que ele tem que correr atrás, que ele vai ter que estudar para falar, que ele vai ter que investigar, que ele vai ter que ouvir alguém, que ele vai ter que... Entendeu? E aí o cara não quer pensar naquilo, porque o interessante é que ele tenha a segurançazinha dele, um pouquinho de dinheiro aqui, e está comendo alguém. É isso que as pessoas querem, entendeu? Um pouquinho de segurança, uma sensação de segurança, estabilidade de vida, vulgo, dinheiro na conta e comer alguém. Como o cara tem isso,
ele começa a nutrir essa síndrome da inocência, ou seja, olha, eu não quero mal de ninguém, eu não, nossa, eu não quero mal de ninguém, a vida está aí para ser vivida, né? Eu nunca desejei o mal de ninguém, nunca fiz nada para ninguém. Aí quando o cara é pego por alguma situação da vida, que a vida exige dele uma resposta, ou seja, uma resposta coerente, uma resposta de força, uma resposta de inovação, uma resposta, né, de superação, o cara não consegue dar. Por que ele não consegue dar? E o pior, ele não dá uma resposta e ainda ele se acha um sujeito que está sendo injustiçado pela vida, não é isso? Quer dizer, se eu sou um sujeito inocente, bonzinho, se eu nunca quis o mal de ninguém, por que isso daqui está acontecendo comigo? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Por que a vida tem que ser assim? Por que não sei o quê? Ou seja, aquela síndrome da inocência que culmina na síndrome do sujeito injustiçado, né? O sujeito vira o Cristo, da noite para o dia ele vira Jesus Cristo, o cara mais injustiçado da face da Terra. Mas isso se dá por conta da supressão da consciência moral. O ser humano ele tem por obrigação, né, obrigação moral, ou seja, uma obrigação imposta pela própria natureza dele, pelo próprio modo de operação dele, conhecer. O ser humano ele está obrigado a conhecer. E veja, obrigado, quando eu digo essa obrigação, ela não vem de fora. Ela não é uma obrigação, digamos assim, baseada numa lei convencional que te obriga a conhecer, que te obriga a estudar. Você está obrigado pela tua própria natureza, pela operação da tua natureza, que é ser um ente de substância intelectual, a conhecer. Você está obrigado a conhecer, a saber as coisas. Consegue compreender? Só o ser humano pode saber as coisas e ter uma unidade de vida, uma unidade do que é a realidade. Dá para compreender? Então, olha, quando a gente evita as questões mais nobres da vida, por exemplo, como a Ramayana falou assim, lutando, né, Tiago? Como é que a gente está? A gente está lutando para ter uma unidade, uma coerência, etc. e tudo mais. Quando a gente abandona isso daqui, quando a gente já não tem mais preocupação moral com a nossa vida, nenhuma preocupação moral, digamos assim, quais as obrigações morais que eu tenho hoje, né? Os conflitos morais que eu tenho. Pô, eu tenho que rezar, eu tenho que estudar tal assunto, eu tenho que dominar determinado tipo de coisa para a vida, eu tenho que entregar aqui alguma coisa valiosa hoje no meu dia de trabalho, eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que ser esposa, né? Cumprir meu papel de esposa, mãe, etc. E tudo isso com um quê assim, de domínio, de perfeição, ou querendo saber mais a respeito das funções que você executa. Quando a gente perde, nesse sentido, o desejo de domínio sobre as coisas, aqui a gente já está nesse movimento de supressão da consciência moral. Assim, eu não quero saber o que eu tenho que fazer, eu não quero saber qual que é a minha missão no mundo, eu não quero ter uma unidade de vida, uma coerência existencial. Eu não quero saber de porra nenhuma. Dane-se. Entendeu? E aí o que acontece com o sujeito? Ele começa a ter apegos baixos, que são os apegos que a gente comentou aqui no início. Porque ele não quer viver o conflito moral. Só o ser humano tem conflito moral. Essa é a coisa mais maravilhosa que existe. Só a gente é capaz de ter conflito moral, galera. Só a gente. Só o ser humano é capaz de imaginar o mal, imaginar uma coisa muito ruim que a gente pode fazer. Não é isso? E se escandalizar, se horrorizar do mal que existe na nossa imaginação, né? Então, por exemplo, imagina você executar alguma coisa muito má. Alguma coisa ruim, assim, para os outros. Passar a perna nos outros, mentir, entendeu? Pular cercas, caralho. Ou mal em larga escala. Nós somos os únicos nesse mundo capazes de ter
conflito moral. Você imagina o mal, você imagina uma ação má e você entra em conflito com você mesmo. Consegue entender? Isso é uma das coisas mais maravilhosas, porque é o seguinte, se o ser humano pode ser bom, ele só pode ser bom porque esse conflito moral está aberto para nós. Isso daqui é a história. Esse conflito moral ele é retratado na literatura universal. O que a literatura universal vai tratar? O conflito moral do ser humano. O que é a vida? O que é um relacionamento? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida numa determinada época da história? E os conflitos morais, né, dos personagens dessa determinada época. Quais são os conflitos morais de um político? Quais são os conflitos morais de uma pessoa que mora num cortiço? Quais são os conflitos morais de um estudante? Quais são os conflitos morais de pessoas que se envolveram em adultério, em traição, etc., em bebida, em prostituição, etc. Essa é a história da literatura universal, pô. A história da literatura ela vai tratar das múltiplas possibilidades de vida humana. Por isso que é importante ter contato com a literatura. Entende? Com romances, com a poesia, etc. Porque sem isso a gente fica seco por dentro. Né? A gente acha que... a gente tende a achar que a vida olha só, vamos lá. Vou usar aqui alguns termos técnicos para situar vocês nisso daqui que eu estou falando. Uma pessoa que não tem contato, digamos assim, com a literatura, uma pessoa que não tem abertura para as múltiplas formas de vidas humanas, que é o que aparece na literatura, o que acontece? Ela fica tentando enquadrar a unidade de vida que ela vai tentar encontrar para ela e para os outros, para o mundo, é uma unidade lógica formal. Tá certo? Ou seja, ela vai querer colocar o mundo dentro da cabeça dela. Tá claro? O equilíbrio, a coerência que ela vai querer ter na vida dela, para ela, e a coerência que ela vai exigir dos outros é uma coerência lógica. E a coerência que o ser humano busca, né, o equilíbrio mesmo, que não te faz enlouquecer, a única coerência que não te deixa enlouquecer não é a coerência lógica. Não é você querer colocar o mundo dentro de uma estrutura lógica, porque não funciona, vocês sabem que não funciona. O único tipo de coerência que dá para a gente ter nessa vida é a coerência dialética. O que é a coerência dialética? A coerência lógica é aquela coerência linear. Tá? 2 mais 2 são 4. Ponto. Sacou? 2 mais 2 são 4. Por exemplo, se você ouviu o Renato 38 falando, eu não sei se vocês já ouviram o Renato 38, qual que é o tipo de coerência que o Renato quer encaixar, né? Quer que a vida humana tenha? A coerência lógica. Coerência lógica. Linear. E qual é o tipo de coerência possível ao ser humano sem que ele enlouqueça? Sem que ele, sei lá, pareça um autista, um Asperger? É a coerência dialética. O que é a coerência dialética? Por exemplo, qual que é o equilíbrio dialético? Como é que ele funciona? O equilíbrio dialético é diferente do equilíbrio estático. O que é um equilíbrio estático? É um equilíbrio que não do qual não existe aqui uma quebra, não existe interrupção, não existe uma quebra no ciclo dele, é estático, é parado. Isso é um equilíbrio estático. Então, por exemplo, tu imagina que fosse possível equilibrar alguma coisa e a gente tentasse, sei lá, equilibrar esse lápis aqui no suporte de telefone aqui, né? Isso daqui é um equilíbrio, digamos assim,
entre mil aspas, estático, porque o equilíbrio estático mesmo, ele não ia mexer nada, tá certo? Então, digamos assim, o equilíbrio estático é um equilíbrio que não supõe o movimento. Agora, que tipo de equilíbrio é esse equilíbrio que eu falei que é o equilíbrio dialético, que é a coerência dialética? É o equilíbrio que a gente tem ao andar de bicicleta. Por que é um equilíbrio dialético? Porque enquanto você pedala, um lado do pedal vai para baixo e o outro lado vai para cima, não é assim? Um lado vai para baixo, o outro lado vai para cima. Ele não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, não é isso? E enquanto você pedala, olha só que interessante, enquanto você pedala, você consegue equilibrar a bicicleta, consegue ficar de pé, não é isso? Se você parar de pedalar, o que acontece? Você cai. Se você quiser um equilíbrio estático para a vida, um equilíbrio lógico para a vida, o que vai acontecer? Estático. Você vai cair. Você vai enlouquecer. Então, veja, o equilíbrio possível nesta vida para um ser humano é feito de pequenos desequilíbrios. Consegue compreender? Porque, por exemplo, quando o teu pé direito pisa no pedal, a bicicleta vai um pouquinho para a direita, não vai? Quando você pisa com o pé esquerdo no pedal, a bicicleta vai um pouquinho para a esquerda, não vai? E vai subindo e descendo, etc. e tudo mais. Não é assim que funciona? Agora, se você tentar um equilíbrio estático para a vida, 2 mais 2 são 4. Isso daqui só funciona a nível abstrato. Consegue entender? Se você tentar colocar, né, o ser humano e pautar a ação humana, querer enquadrar a ação humana nas leis da lógica, fudeu. Você vai ficar uma pessoa esquisitaça. Consegue compreender? Por quê? Porque você passa a não admitir o erro. Você passa a querer a viver como robô, ou você passa a viver como um robô e exigir que as pessoas vivam conforme um robô. Entende? Tua tolerância para o erro, ela diminui pra cacete. Tua tolerância para o inesperado, tua tolerância para aquilo que a gente não consegue controlar na vida, ela diminui. Ela diminui. E teu nível de estresse vai lá em cima. E a tua resposta para isso começa a ser uma resposta, digamos assim, violenta, uma resposta de defesa, né? Porque agora você enquadrou a vida dentro de uma estaticidade. Sim ou não. Errado, certo e errado. Bem e mal. Verdade e mentira. Mas esse equilíbrio, essa estaticidade, tá? Vamos lá. Prestem atenção aqui no que eu estou dizendo. Essa estaticidade do sim ou não, verdade e mentira, erro e acerto, bem e mal, essa estaticidade abstrata, a gente consegue encontrar ela no mundo concreto? A gente consegue encontrar essa coisa, bem e mal, no mundo concreto, assim, da mesma maneira que a gente consegue distinguir abstratamente, né, o bem do mal? A gente consegue distinguir no mundo concreto o bem e do mal, assim, de forma muito clara? A gente consegue ter uma noção de erro e acerto, assim, de forma claríssima? De verdade e de mentira, assim, de forma claríssima, no mundo concreto? A gente consegue equilibrar alguma porra no mundo concreto? De maneira estática? Sim ou não?
O que vocês acham? Vamos lá. Fala, Kenny. Thiago, me veio muito à mente quando a minha avó faleceu na UTI, que eu estava com ela, questão de ser estático. Quando deu estático, deu ruim. Quando estava indo assim, ó, nos tum, tum, tum. Aí o estático, quando eu vi a diferença real entre a vida e a morte, aí eu vi e ouvi com 5 sentidos. Isso aí. Ali deu ruim. Então, quer dizer, você viu isso, tá? No monitor ali no monitor onde marca, né? O pulso do coração, não é isso? Ali, não é que é estático, ali é linear, né? Linear, assim, ó. Na hora que zerou os batimentos, o que a gente tem? O linear. Agora, enquanto tem vida, você vê que é um certo desequilíbrio, não é? Interessante, é uma imagem interessante para assimilar. Agora, vamos pensar assim, ó, o que dá para equilibrar realmente nesse mundo de forma definitiva? Concretamente falando, o que a gente equilibra de forma definitiva, concretamente falando? Nada. Não tem como. Você não consegue dar um equilíbrio estático para nada nesse mundo. De forma concreta. Não consegue. Não dá. Não dá, não dá. O equilíbrio possível nessa vida é um equilíbrio dinâmico. Ou seja, é um equilíbrio dialético. Dá para entender ou não? Ou seja, qual a imagem do equilíbrio dialético que eu dei aqui? Andar de bicicleta. Você tem uma linha imaginária no qual você vai tentar seguir e existe pequenos, né, desequilíbrios ali. E nesses pequenos, quando a coisa vai engrenando, a bicicleta fica de pé e consegue seguir em linha reta. É isso? Agora, se você parar tentando um equilíbrio estático, você cai. Você vai deixar de andar. Então, quer dizer, o equilíbrio estático ele só existe a nível abstrato. Entendeu? Agora, uma inteligência saudável, uma mente saudável, ela é capaz desse movimento que, digamos assim, seria a unidade dialética das coisas. Uma pessoa saudável, né, com uma cabeça saudável, um psicológico saudável, ela é capaz de acompanhar o movimento das coisas. Ela não fecha, entende? Ela não cristaliza a parada. Ela não cristaliza ao ponto de tentar colocar o mundo dentro de um copo, entende? De um copo d'água, colocar o oceano dentro de um copo d'água. Ela acompanha os movimentos do mundo real. Ela considera as variáveis. Dá para entender? Agora, por exemplo, vocês vão ver quando que a gente começa a ter sintoma de... Não estou dizendo nem sintoma psicopatológico, mas
Sintomas assim, de aflição, angústia, tristeza, etc. e tudo mais. É quando o mundo não se encaixa nos nossos esquemas. Então a gente produziu um esquema abstrato, estático, de que a coisa tem que ser assim, porque 2 mais 2 são 4. Não é assim que a gente pensa? Casou, tem que ser fiel. E é isso mesmo, não é? Essa não é a lei? Tem que ser fiel. Só que, por exemplo, lembra que eu falei? A nível lógico, tudo é infinitamente mais simples. A nível lógico formal. Se você pegar aquilo que é a moral humana, a nível lógico, a nível abstrato, é uma maravilha. Agora, por exemplo, e no mundo concreto, na hora que caracoles, porra, na cabeça do marido, da esposa, virou, o cara tem que lidar com uma série de coisas, porra, uma tensão, um conflito moral, um monte de coisas em jogo, etc. O cara vai lá e trai, ou a mulher vai lá e trai. Ou puxa o gatilho da arma, entendeu? Pum, matou. Você consegue entender? E aí, nessa hora, se você colocou a vida dentro de um quadradinho, tu pira nessa hora. Tu começa a pirar. Porque você não admite que algo aconteça fora desse quadrado aqui que você estabeleceu, do qual você enquadrou a vida. Então você criou um sistema para você. Você quer enquadrar a vida aqui dentro. Dá para entender? E na hora que algo escapa, se existe algo que escapa esse esquema que você construiu, tu pira. Pira mesmo. E veja, aqui, nesse sentido, esses sintomas, eles podem chegar até mesmo a um sintoma psicótico. Quando a pessoa ela tem uma ruptura, digamos assim, parcial, porque absoluta é impossível, né? Ela tem uma ruptura considerável com o mundo real, com a unidade que a mente humana é capaz de dar para o mundo, né? De compreender o mundo. A pessoa já não tem mais, ela sofre uma ruptura abrupta. É como se a inteligência dela e o mundo real, sob certo aspecto, estivessem separados. Consegue entender? Dá para entender ou não? Mais ou menos? Vamos lá. Por exemplo, vamos pensar um surto de uma pseudo-alucinação, por exemplo. Tá? Numa pseudo-alucinação, quando é alucinação, uma pessoa ela tem dificuldade, né? Ela não consegue mesmo se dar a possibilidade da dúvida. Ela não joga com a possibilidade de que ela pode estar errando nos juízos dela. Então, quer dizer, para uma pessoa que tem um delírio, né? Uma alucinação, pseudo-delírio, sei lá, e de repente ela ouve vozes, tá? Assim, vamos pseudo-delírio, vozes internas. Ela ouve alguém falando com ela. Deus, um parente que se foi, o espírito, um anjo, não sei. Ela ouve vozes. Num pseudo-delírio ou num delírio, tá? O sujeito ele acredita fielmente que existe alguém falando com ele. Ele não encara a possibilidade do erro, da dúvida. Ele não coloca isso em jogo.
Então, existe ali uma crença muito, muito forte naquilo que ele está vendo, ouvindo, sei lá, imaginando. Entendeu? Então, por exemplo, nesses casos em que o sujeito, sei lá, às vezes tem uma virada maníaca com uma pseudo-alucinação, ou com uma alucinação, ou com o episódio de psicose, tá? Uma psicose episódica. O que vai acontecer? Ele sofre uma ruptura parcial com o mundo real. Ele não é capaz, veja, ele está dentro da realidade. Não é que o sujeito sai da realidade, mas a percepção que ele tem da realidade não é mais uma percepção abrangente. Porque a percepção abrangente a respeito da realidade vai colocar como pressuposto dúvida para que você possa raciocinar, porque isso faz parte do jogo dialético. Então, por exemplo, cara, será que eu estou vendo as coisas como as coisas são mesmo? Tipo assim, eu cheguei numa compreensão a respeito das coisas, de algum conflito da minha vida, de algum problema de trabalho, de algum problema de relacionamento, etc. O que uma pessoa sã vai fazer? Ela vai considerar várias hipóteses. Ela vai considerar vários cenários. Ela vai considerar inúmeras variáveis que compõem esse cenário. Entende? E ela vai meditar a respeito, considerando sempre a possibilidade de estar errando. Agora, uma pessoa que, digamos assim, chegou, né, a uma resposta, a um juízo absoluto das coisas, assim, de forma rápida, sem meditar, sem considerar a possibilidade dela estar errando nesse juízo, etc., dela ter meditado muito a respeito disso para chegar numa resposta aproximada da verdade. Olha, essa pessoa, então, ela sofreu uma ruptura parcial com a realidade. Porque ela está achando que a cabeça dela dá conta de abarcar todo o campo da realidade em todos os níveis. Entende? Material, simbólico, metafísico, etc. e tudo mais. Porra, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Entende? Então, por exemplo, um sujeito normal, ele vai pensar muito sobre as coisas, considerando inúmeros cenários, inúmeras variáveis, considerando também a hipótese dele não estar vendo um montão de coisa, e de que as coisas podem ser diferentes do que ele está vendo. Então, quer dizer, ele vai pela via da humildade, meu Deus do céu. Ele vai pela via da humildade. Isso daqui é coisa de gente normal. Isso daqui é coisa de gente saudável. Quando você não sabe o que as coisas são, quando você não tem um juízo adequado a respeito das coisas, e você tem, de repente, uma hipótese, sei lá, um juízo verossímil, digamos assim, né? Ou provável, então você não fala em tom de certeza. Dá para entender? Você não aponta o dedo na cara das pessoas com tom de certeza, com aquela arrogância, como se você fosse o dono do mundo, o dono da verdade. Isso é horrível, isso é coisa de gente maluca. Você consegue entender? Um sujeito humilde, nesse sentido, ele vai sempre jogar com uma certa pureza de intenção. Dá para entender? Uma pureza de intenção. Então, de repente, eu pensei, vamos supor, eu tenho um conflito aqui com a Ramayana. Sei lá, alguma situação e tudo mais, eu pensei e tal, e eu vou lá e chamo a Ramayana. E falo para ela, falo assim, olha, Ramayana, diante disso que aconteceu, do que me disseram, né, diante do que o fulano me disse a respeito do que você disse para ele sobre mim, olha, eu estou pensando isso e isso e isso de você, será que é isso mesmo? Né? Assim, é isso? Eu preciso que você agora me diga.
Porque a Alessandra veio falar que você falou mal de mim para ela, né? Ou que você me acusou de ter roubado você. Vamos lá, né? Uma acusação que não é qualquer acusação, concorda? O Thiago me roubou. Aí, vamos lá. Essa história chegou para mim. Assim, cara, mas por que será que ela tá pensando isso? Será que é por conta disso? Será que é por conta daquilo? Será que é um problema dela? Será que é uma coisa do passado? Será que é uma coisa... Vamos imaginar um emaranhado de coisas que pode estar na cabeça da Ramayana para ela ter dito uma porra dessa. Beleza? O que um sujeito normal vai fazer? Aí a Alessandra chegou para mim e falou assim, ó, bicho, a Ramayana falou para mim que tu roubou ela, que não sei o quê, que agora ela tá estressada, que ela não quer ver você nem pintar de ouro, que ela tá pensando em entrar com uma ação contra você e bababá. Aí vamos lá, aí eu sou uma pessoa normal, o que eu vou fazer? Eu sei que eu não roubei ninguém. Beleza? Assim, porra. Aí, diante da minha consciência eu tô safo, né? Foda-se. Agora, o que será que tá acontecendo com a Ramayana? Porra, por que ela tá achando que eu peguei o dinheiro dela? Aí eu vou pensar a respeito disso. Por que ela tá achando que eu vou... que eu fui roubar ela? Qual é a maneira que ela me vê? Por que ela pensou isso de mim? Será que eu dei algum álibi para ela pensar isso de mim? Entendeu? Será que ela está passando por algum problema? Será que é uma insegurança? Será que é um problema egóico dela? Sei lá, entendeu? Aí beleza, eu pensei sobre um monte de coisa e cheguei a algumas probabilidades do que pode estar acontecendo com a Ramayana. E eu vou chegar nela aqui e vou dizer, Ramayana, senta aqui. A Alessandra falou isso. Você falou a meu respeito, que você disse ao meu respeito. É isso mesmo? Entendeu? Porque você está me acusando, né? Eu não fiz isso. Então o que pode estar? O que está acontecendo? Eu queria que você me dissesse. De boa, de boaça, entendeu? Pronto. É assim que funciona, porra. Aí vamos supor que ela dá a louca aqui na minha frente, tá? Na minha mesa aqui. Quem você pensa que é pra vir falar comigo desse jeito? E que não sei o quê, e bababá. E que agora você tá fudido, que eu vou sair daqui e vou na delegacia mesmo. Então eu sei que a pessoa tá fora de si. Eu sei que eu não fiz nada. Eu sou testemunho dos meus atos. Eu sou a primeira testemunha a respeito do que eu faço e do que eu não faço na vida. Olha aqui. É festa junina, né? Pera aí. O pessoal tá decorando o escritório aqui. Manda aí. Aí, pronto. Agora ficou bom. E aí, olha só. Boa, festa junina aqui no escritório. E aí eu não sei o que está acontecendo. Aí eu pergunto para ela dá uma de louca. Eu sou a primeira testemunha. Eu sei quem eu sou. Dá para entender, galera? Então, quer dizer, eu vou ficar maluco por quê? Já tem uma pessoa maluca aqui na minha frente. Não é isso? Então, quando você digamos assim, uma pessoa normal, ela vai sempre considerar a hipótese de estar errado, a hipótese de haver uma certa confusão. Dá para compreender? Ela vai sempre considerar inúmeros cenários. E ela vai agir com uma certa humildade. Ou seja, diante disso tudo que ela considerou, né, ela não vai chegar assim com uma coisa de verdade absoluta, porra. Só dá para você chegar nesse nível a respeito de uma teoria e não a respeito de atos humanos. Porque existe uma coisa que é impossível a um ser humano, que é você julgar as intenções. Não dá para julgar a intenção de ninguém, isso é impossível, porra. Você consegue entender? Eu consigo ler aqui, sei lá, uma teoria, pegar um livro aqui, ó. Vamos lá, diagnóstico em psiquiatria. Eu consigo ler alguma coisa aqui, do qual, né, o Lemis Lopes escreveu. E eu consigo fazer uma análise. Se isso está certo, se isso está errado, se isso está compatível com aquilo que
né, a realidade mostra ou não. Mas isso daqui é uma teoria, pô. Isso daqui é uma teoria. Agora, a respeito de uma pessoa, a respeito dos atos humanos, eu não consigo chegar num juízo absoluto. Porque para eu chegar num juízo absoluto, isso envolve julgar a intenção de uma pessoa, pô. E digamos assim, a nível de pessoalidade, de conflitos pessoais, a maioria dos conflitos nesse sentido, a gente não consegue chegar nesse nível de julgamento, de juízo. Dá para compreender? A gente não consegue deduzir qual é a intenção das pessoas a fazerem isso, isso ou aquilo. Por exemplo, você vê uma prostituta na rua, né? Aí você diz assim, ah, porra, vai tomar no cu, existem outros meios de ganhar a vida. Entendeu? O cara vai ganhar a vida abrindo as pernas e achar que isso é muito digno, etc. e tudo mais, que ninguém pode falar, que... entendeu? Isso é uma coisa sacrossanta do qual ninguém pode criticar também. Beleza. Só que você está olhando para aquilo na casca. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe, bicho. Você não sabe se ela tem o mesmo nível de compreensão a respeito da vida e a respeito do que ela está fazendo, que é o nível de compreensão que você tem. Por isso que, por exemplo, você não pode, de repente, ali, achar que porque você cumpre um dos mandamentos, você olhar para uma pessoa que não faz a mesmíssima coisa que você e dizer, essa pessoa não cumpre os mandamentos. Porque não tem como você julgar a intenção de uma pessoa, o mundo interior dela, meu Deus do céu. Eu não posso nunca olhar para uma pessoa e julgar ela, assim, e fazer um juízo absoluto a respeito dela. Eu posso dizer, olha, provavelmente, isso é diferente, tá entendendo? Provavelmente essa pessoa, ela pode ter passado por isso e isso, ela pode estar levando em consideração tal e tal coisa, ela pode estar agindo assim por conta disso e disso, ela pode dar... Para você chegar num nível de julgamento, de olhar para uma pessoa, para uma atitude humana e falar assim, ó, esse cara, ele é mau. Essa pessoa agiu por pura malícia. Pura malícia, pura maldade. Ou seja, ela tinha todos os meios possíveis e imagináveis para não fazer essa merda. E ela fez essa merda grande, não é qualquer merda, é uma merda grande. Ela fez essa merda porque ela quis ferrar com as pessoas. Entendeu? Esse é o negócio. Para você chegar nesse nível de julgamento, caraca, tu tem que ter meditado assim, porra, não dá, só Deus consegue fazer isso. Um juízo absoluto e definitivo a respeito de alguém. A gente não consegue fazer isso. Dá para compreender? Principalmente assim na vida cotidiana. Então, buscar uma unidade de vida, uma coerência nessa vida, é considerar inclusive a hipótese de erro, de estar errado. Ou seja, isso nos coloca na trilha da humildade, pessoal. Isso é maravilhoso, porque isso nos coloca na trilha da humildade. Você fala assim, ó, olha, eu posso estar errado. E se eu estiver errado, quem que vai dizer para mim que eu estou errado? A realidade. O meu coração está aberto para a realidade. Eu vou dar o melhor que eu posso. Eu vou tentar, buscar essa coerência aqui, essa unidade de vida. E se não for isso, eu estou aberto. Aquilo que a realidade está me dizendo. Se eu estou indo para um lado aqui, estou dando cabeçada, a coisa não está saindo conforme eu pensei, é porque eu estou pensando errado, porra. É porque eu estou considerando coisas que eu não deveria considerar. É porque eu estou extinguindo coisas aqui que eu deveria considerar. Dá para entender ou não? Agora, quando a gente coloca a vida dentro de uma caixinha, aí ferrou. Aí não dá. Entendeu? Aí não dá. Então, quer dizer, um homem prudente
né, um homem paciente, a princípio, ele vai sair perdendo, aparentemente falando, ele vai sair perdendo. Aparentemente, ele vai sair perdendo. Porque ele vai precisar de tempo para meditar as coisas. E dependendo do grau, né, de gravidade a respeito das coisas, ele não vai conseguir ter uma resposta rápida, pronta. Se ele tiver que considerar muitas coisas para tomar uma decisão grave, principalmente uma decisão que vai afetar a vida de terceiros em larga escala, aparentemente ele pode sair perdendo. Mas depois ele dá uma virada, um plot twist, entendeu? Por quê? Porque ele vai pensar, ele vai ver coisas, digamos assim, né? Que o outro lado ali, o lado que tá de sacanagem, sei lá, não tá vendo, né? Ou ele vai conseguir ver uma saída, uma medida para conciliar dois opostos, né? Duas coisas aparentemente opostas. Ele vai conseguir encontrar o meio termo aqui, ele vai conseguir unir essas duas coisas. Dá para entender? Então, por exemplo, para uma pessoa que olha para a vida e diz assim, cara, minha vida não tem jeito, meu casamento não tem jeito, meu filho não tem jeito, a minha vida profissional não tem jeito, não tem como continuar num emprego assim, não tem como continuar num relacionamento assim, não tem como continuar numa vida matrimonial assim, não tem como continuar na vida desse jeito, né? Acabou para mim a vida. Essa pessoa, ela tá olhando para a realidade e ela tá enxergando a realidade como se, na realidade, pudesse existir duas coisas antagônicas, absolutamente falando. Consegue entender? Como se a realidade ela fosse polar. Existe aqui o polo da direita e o polo da esquerda. As duas coisas não se conversam nunca. Entendeu? Porra, não vai longe, cara. Vocês querem ter uma ideia disso? É só vocês pegarem a discussão ideológica aqui. De esquerda e direita. Entendeu? Esquerda e direita. Esquerda e direita. O que é esquerda e o que é direita, meu filho? Consegue entender? Na realidade mesmo, não existe esquerda e direita. Que isso? Que isso, cara? Os caras estão de sainha aqui, ó. Os caras estão de sainha aqui de festa junina, meu irmão. Porra, vocês estão atrapalhando aqui minha parada, cara. Deu pra entender, galera? Na realidade mesmo, não existe essa polarização. Esse mundo rachado no meio, tá? Ele não existe, ele só existe na cabeça de gente maluca. Dá pra compreender? Só existe na cabeça de gente maluca, pô. Fala aí. Eu não sei se deu pra entender as coisas. Deu pra entender, o Ramayana? Kenny, o pessoal que tá aí. Deu. Resumindo, se tem dúvida, se está preocupado, é porque está no caminho. É isso, cara. É isso aí. Entendeu? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, olha só, na política funciona assim, ó. Alessandro. Existe aqui, né? Existem os grupos que vão seguir ali um campo ideológico partidário. Mas, por exemplo, esse campo ideológico partidário, ele nasce a partir de ideias, né? De uma ideologia, de uma cosmovisão. Entendeu? De uma cosmovisão. E essa teoria política, essa teoria de Estado, né, ou digamos assim, a ideologia do partido, ela pode, de repente, não dar conta, pode não, em 99% dos casos, ela não dá conta de explicar a realidade. A realidade ela é muito complexa. Nenhuma teoria é capaz de pegar todas as variáveis do mundo real e resolver. Qual que é a tara
dos teóricos, qual é a tara da inteligência humana? Vamos pensar a nível individual. É ser Deus, não é? A tara do ser humano é ser Deus. É controlar as coisas. É ter um projeto de melhoria para o mundo. Não é isso? E o que acontece quando o ser humano resolve colocar isso em prática? Sempre dá merda, não é? Se a gente tenta fazer isso na nossa vida, a gente começa a sofrer, ficar maluco. Ansiedade, depressão, revolta, mata as pessoas ou se mata, sei lá. A nível político, é essa mesma porra. Se sobe um político lá, e todos os partidos políticos, todos os políticos, eles acham que eles têm a solução para melhorar o mundo. Beleza? Porque senão ele não estaria lá, né, porra? Dá pra entender? Senão ele não se candidataria. Agora veja. Eu nunca vi um político, desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi um político que subisse lá no palanque ou entrasse em rede nacional para falar as coisas e dissesse o seguinte, né? O meu projeto de melhoria para o mundo é extinguir todos os projetos de melhoria para o mundo. Porque ninguém tem essa força de melhorar a realidade. Entende? Ninguém consegue resolver o problema do mundo, porra. Essa é que é a parada. Consegue resolver o problema do mundo? Você consegue resolver o problema da maldade do mundo? Nosso Senhor Jesus Cristo resolveu aqui os problemas desse mundo? Ou seja, Ele é Deus, né? Ele veio aqui, não veio? Como é que está o mundo? Está a mesma porra. Entendeu? Esse mundo está a mesma porra. Desde que foi criado está a mesma porra. Entende? Então, quer dizer, não tem como melhorar essa porra. Tem como melhorar. A gente tem como melhorar nesse sentido. A gente tem que melhorar. Essa nem é a palavra. É se converter. Entendeu? A gente tem esse meio aí, essa ferramenta, que é a conversão, que é o amor de Deus por nós. Aí a gente se converte e melhora. E na medida que a gente se converte e melhora, o mundo vai ficando um pouquinho melhor. Né? E também essa terminologia está errada. O mundo ficando um pouquinho melhor, não. A gente vai amando mais os outros. Entende? É isso que acontece. E amando a gente vai ficando um pouquinho mais tolerante. E amando a gente vai servindo mais. Amando a gente vai se responsabilizando por aquilo, né, que às vezes nem é nosso papel se responsabilizar. Ou seja, a generosidade vai tomando conta do nosso coração. E as pessoas vendo isso, vendo esse exemplo de amor, vendo esse exemplo de generosidade, né, que a gente vai espalhando, o que vai acontecendo com elas? Elas vão querendo ficar perto da gente, elas vão, né, por assim dizer, se apaixonando por nós. Não é isso? Elas vão querendo ser aquilo também. Esse é o único jeito de tornar essa noite escura nessa hospedaria ruim que é essa vida é um vale de lágrimas, é uma noite ruim numa hospedaria fria, ruim. Esse é o único jeito de trazer um pouco mais de calor para essa vida. Entendeu? Amando. Não tem outro jeito. Sobe político, desce político, esquerda, direita, etc. É a mesma porra. Não existe nenhum projeto político capaz de resolver nada a nível de sociedade. Nenhum. Nenhum. Isso eu garanto para vocês. Isso eu garanto para vocês. Não existe. Talvez se existisse, nesse sentido, algum tipo de projeto político, seria algum tipo de projeto que pudesse privilegiar a conversão das almas. Entendeu? Agora, por exemplo, no sentido em que a gente entende a política, ou seja, a política democrática, o regime democrático, impossível. Impossível.
qualquer pessoa que tente democraticamente, através de um Estado democrático, melhorar a sociedade, ela já está iludida. Ela já está iludida. Não tem como você ser um democrata e melhorar as coisas, porra, porque você vai ter que calar a boca da oposição. Você consegue entender? Vai ter que calar a boca da oposição. E se você calar a boca da oposição, você vai ser acusado do quê? De ser uma pessoa antidemocrática. Não é isso? Então não tem como você salvar, né, digamos assim, um país, salvar a democracia, salvar e tudo mais, por meios democráticos. Não dá. Não dá, pô. Isso é muito simples, né? Então, assim, ou sobe alguém e faz o que tem que fazer, só que o problema é o seguinte, se qualquer pessoa que subir num palanque e falar assim, olha, vocês me coloquem lá que eu vou dar um jeito nessa porra. Eu vou fazer um limpa. Esse cara não vai ser eleito. Não tem como esse cara ser eleito. E um cara que falar manso e tentar se candidatar, vai ser mais do mesmo, né? Consegue entender? A nível político é muito complicado. Não tem como... É complexo. É muito complexo. E por isso que na política a política não é sobre ser ético ou moral. É sobre ter poder ou não. Entendeu? É sobre ter poder ou não. Política é sobre poder e nunca sobre afinidade. Por exemplo, o Bolsonaro é cristão, o Lula é católico, a Michelle Bolsonaro ela é crente. Eu vou votar neles porque eles são contra o aborto, eles são contra não sei o quê, eles são contra não sei quem. Porra, isso é a pior merda para escolher um político. Afinidade ideológica. Porque isso tudo é propaganda. Entendeu? Isso tudo é propaganda. Você consegue entender? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro foi lá e fez um discurso pró-armas, beleza? E a galera pró-armas foi um dos maiores grupos, né, que votaram no Bolsonaro. O pessoal pró-arma, o pessoal que quer ter arma, ou que já tinha arma. Beleza? Aí o cara subiu com a bandeira pró-arma, pró-vida, pró-família, Deus, etc. Pátria. E aí com um discurso ideológico forte, conservador, não é isso? Aí olha só o que virou 4 anos depois. O que virou? Olha só essa porra como é que tá. Então olha só. Conhecereis a árvore pelo fruto, não é isso? Olha só a merda que tá. Entendeu? Ele colocou 2 filha da puta lá na porra do STF. Porra, por que ele não meteu o Ives Gandra lá no STF? O Ives Filho. Porra, dá pra entender? Caralho. Aí, meu irmão, vai se fuder. Aí é contra o aborto, é contra não sei o que, é contra porra nenhuma, Porra nenhuma, entendeu? Porra nenhuma. É um bravateiro do caralho. Consegue entender? Na hora de segurar o rojão mesmo, peidou pra trás, né? Foi lá, na hora de trocar o superintendente da PF, o Alexandre apitou mais alto, o que ele fez? Enfiou o rabinho entre as pernas, né? E não trocou o superintendente da PF. Ou seja, o ministro foi contra a Constituição, porque trocar o superintendente da PF, né, é algo que compete ao Poder Executivo. Nessa hora aí, tinha alguém que tinha que ter dado voz de prisão, porra, pro Alexandre de Moraes. Caralho! Dá pra entender? Olha aí, prende esse filho da puta. Não tá contra a lei? Cadê um general? Cadê um militar? Né? Seja um militar de baixo patente, vai lá e prende o cara. Entendeu? Alguém da Marinha que tava junto lá com... Porra, vira essa porra desse país de cabeça pra baixo. Tu não é homem? Mas não, tem que ser ponderado. Teu discurso não era ponderado porra nenhuma.
Na hora de segurar o rojão, tu não segurou. Vai se fuder, pô. Ficou todo mundo aí se fudendo em porta de quartel. Entendeu? Tem um monte de gente presa lá. Até agora, Felipe Martins está preso lá, ó. Quem tá, porra, se fudendo na cadeia? Se fudendo, Felipe Martins. Tá se fudendo. O braço direito da porra do presidente. Entendeu? Até agora ninguém sabe por que o Felipe Martins está preso. Consegue entender? Zé Ruela do caralho, igual os filhos dele. Porra, na hora de botar o pau na mesa mesmo, cara, não dá. Isso não me desce, não. Agora, tu vai ver que em contrapartida, o Alexandre de Moraes não afina, não. Nesse sentido de botar o pau na mesa, ele botou o pau na mesa e o Bolsonaro, entendeu? Afinou. Quem manda nessa porra aqui, o Alexandre de Moraes mostrou quem é que manda. Essa é que é a parada. Entende? Cara, precisa de um homem lá naquela porra. Precisa de um homem. A política precisa de um homem. O cara tem que ter bola. O cara não pode olhar pra ele, pra carreira dele. Ele não pode olhar pra mídia. Ele não pode... Você consegue entender? Ele tem que ter alguma coisa muito mais forte. Um valor muito transcendente à política do dia. Aos acordos, aos interesses pessoais. Entende? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Tem que ser essa porra aí. Então, assim, vai funcionar assim. Ou vocês me matam, ou vai acontecer desse jeito. Porque eu sou o presidente aqui nessa porra. Teria que ser desse jeito. Entendeu? Senhor Alexandre de Moraes, vai ser assim, assado. O recado tá dado. Eu sou o presidente. Se você quiser algo diferente aqui, tu vai ter que vir me prender aqui agora, me matar, sei lá. Mas vai ser assim, assado. Foda-se. Entendeu? Deixa essa porra estourar. Né? Aí no final, cabe em pizza. Essa merda aí. Tá inelegível. Não presta pra nada. Entendeu? Ai, meu caralho. E fortaleceu ainda a esquerda. Vocês conseguem entender quando eu falo isso ou não? No final não é sobre direita e esquerda, não. É sobre gente, sobre pessoa. Entendeu? Quem que vai pagar o preço? Quem que vai apostar as bolas? Parada é essa. Não tem como. A nível político, essa porra não tem salvação, não. É a gente mesmo. Conversão. Converter a galera. Mudar de vida. Entendeu? Fala aí, só eu tô falando, galera. Ninguém? O que mais que vocês querem saber? Alô? Diagnóstico. Você quer saber, Luiz? Fala aí. Abre o microfone, fala aí. Oi, Thiago, tá ouvindo? Tô ouvindo. Daqui a pouco eu tenho que desligar, talvez, porque eu tô no CAPS. É, eu queria que tu comentasse um pouco mais, se puder, sobre umas histórias que tu postou hoje a respeito de diagnósticos fabricados, algo nesse sentido, criados. Seu... Cara, é só a gente pegar a história do DSM, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, deixa eu ver aqui.
Para vocês terem uma ideia, ó, há 30 anos, a Organização Mundial da Saúde retirava homossexualidade da lista de doenças. Beleza? Então, no Código Internacional, né, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é o CID, há 30 anos atrás, a homossexualidade, por exemplo, era considerada doença. Vocês têm noção? Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Vocês tinham noção disso ou não? Não? Então, olha só. Como assim homossexualidade é considerada doença e depois não é mais? Quais são os critérios? Se vocês pegarem o primeiro DSM e o último DSM agora que saiu, só foi o aumento de nomes diagnósticos. Não quer dizer, isso tudo parece uma coisa assim muito burocrática e muito difícil. Só que se você olhar mesmo para a coisa, para essa realidade de saúde mental, psiquiatria, psicologia, você vai ver que isso daqui é usado como meio de controle das massas, porra. Se você passa a reprovar determinadas condutas e enquadrar determinadas condutas como doença, tá? Você acaba tendo controle de enquadrar outros tipos de comportamento como doença ou não. Entendeu? Ah, mas existem critérios aqui científicos, etc. e tudo mais. Beleza, existem. Existem. Mas quem me garante que esses critérios vão ser obedecidos? Entende? E a cultura atual? Sacou? Será que os cientistas são neutros? Será que eles não se deixam levar por nada? Será que todos os diagnósticos eles têm uma rigidez, digamos assim, científica, experimental, conceitual, etc., para estarem lá no DSM? Quem que ganha com essas porras? É a indústria farmacêutica? É psicólogo? É psiquiatra? Quem é que sai lucrando em cima disso tudo? É o Estado? A gente tem que ver quem está ganhando com isso, pô. Dá para compreender? Então, sim, a psiquiatria, no início dela, ela era usada como meio de repressão. Os estados totalitários, né, eles usavam, né? Se você pegar a história, por exemplo, da Rússia, da União Soviética, a história dos gulags, tá? Que eram os campos de concentração, etc. e tudo mais. Você vai ver que antes do regime estourar e tal, você tem o uso ali da psiquiatria como ferramenta. Entendeu? De considerar maluco qualquer pessoa que trabalhe contra as diretrizes do partido mandante, do partido que está no poder, ou da ideologia desse partido. Dá para entender? Porque é um meio de controle, porra. Não é isso? Então, convém para as pessoas que querem ter controle social usarem a psiquiatria e a psicologia como instrumentais. Tá claro? Então, existe uma discussão em torno do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe uma discussão em torno dos diagnósticos de personalidade.
Existe uma discussão em torno dos diagnósticos de ansiedade, depressão, também, entendeu? Existe uma discussão em torno dos diagnósticos, por exemplo, de disforia de gênero, é claro. Então, por exemplo, você vê que na sociedade, por um lado, existe aqui uma corrente, um lobby que estimula esse lado das ideologias sexuais, beleza? Tanto a homossexualidade como a transexualidade, etc. e tudo mais, beleza? O movimento, o lobby LGBTQAI+, não sei das quantas. Existe um lobby, tá? Esse lobby faz uma força, tá? Ele tem uma força de penetração no tecido cultural. Então, por exemplo, hoje mesmo uma garota me mandou mensagem lá. Tiago, eu tinha anorexia quando eu era criança, adolescente e tudo mais, e eu achava que eu era trans. Ainda bem que eu não fiz, né? Ainda bem que eu não fiz transição de gênero. Porque depois eu tratei isso e melhorei. Graças a Deus, tá tudo bem. Né? Eu fiquei felizão, porra, legal. Agora, vamos dizer, quando que começou essa coisa? Né? Será que isso daqui é investigado mesmo com rigor? Essa coisa de você olhar para você e não se sentir à vontade com o corpo que você tem ao ponto de fazer uma transição de gênero? Será que existe um rigor para isso? Entende? Será que os critérios são rigorosos mesmo? Será que é uma doença mesmo? Que tipo de doença? Ou será que é considerado uma doença, mas não é? É normal? Entende? É normal você não se sentir à vontade com o próprio corpo? Dá para compreender? Então, quer dizer, a discussão em saúde mental, essa parte de diagnóstico, é uma confusão sem fim. Não existe nada assim absoluto. Não existe nenhuma verdade absoluta aí. Eu garanto para vocês, não existe. É de caso para caso. Até porque a ferramenta de diagnóstico em saúde mental, ela é incerta. Não existe uma ferramenta exata para você fechar um diagnóstico em saúde mental. O diagnóstico é fenomenológico. Tiago, percebi que está havendo muito diagnóstico do autismo em pessoas adultas, né? Exatamente. Hoje é normal o nego se autodiagnosticar, entendeu? Essa coisa de diagnóstico em saúde mental é complicado, galera. É complicado, não é assim que funciona. Entende? Então, sim, Luiz, muitos desses diagnósticos aí que a gente vê hoje em dia, tá, são diagnósticos produzidos por... Até a existência deles ali no DSM ou no CID, você vai ver que não tem rigor nenhum aquilo lá. Não tem rigor científico. Não tem estudo suficiente, entendeu? Rigoroso para a existência desses nomes diagnósticos. É uma burocratização da saúde. É zoado. Então, por exemplo, espectro autista. Existe uma discussão filosófica em torno do espectro autista? Transtorno do espectro autista. É transtorno, não é transtorno?
Entende? Não existe uma discussão rígida, assim, filosófica. Existe uma discussão médica, dá para entender? A respeito de prognóstico ou de diagnóstico. Mas uma discussão filosófica em torno disso não existe. Não existe uma discussão filosófica em torno da depressão. Simplesmente a coisa foi dada e todo mundo aceita isso. Entendeu? Aceita por convenção. Eu recomendo que vocês tentem baixar aí ou comprarem o livro, não sei, do Thomas Szasz, tá? Thomas Szasz, que ele é autor de um livro que é um clássico, tá, da literatura pra gente aqui, que é O Mito da Doença Mental. Se não me engano, tem até alguns vídeos dele no YouTube. Beleza? Beleza? Então, assim, eu recomendo que vocês leiam este livro, O Mito da Doença Mental. Tá? Do Thomas Szasz, S-Z-A-S-Z. Esse livro vai ajudar vocês a compreenderem um pouco do problema, né? Em torno da psiquiatria, da psicologia também. Por exemplo, será que existe mesmo doença mental? Vocês já se perguntaram isso? Será que existe mesmo doença mental? E se existe, o que é uma doença mental? Então vamos terminar assim, tá aí, ó. Vamos lá, atividade para a próxima tertúlia. Assunto: o mito da doença mental. Thomas Szasz. O que a gente vai discutir na próxima tertúlia? Ô, Thiago, posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Pode falar, Luiz. Eu tô um mês pensando nisso já. Teve uma supervisão que tu falou que em alguns casos pode acontecer uma contratransferência e que isso faz parte. Só que aí eu parei para pensar e eu acho muito difícil isso acontecer. Porque quando você já tem um vínculo ali com o paciente, já está um tempo com ele, é um pouco mais difícil. Até para ser duro tem jeito. Então, eu estou pensando há muito tempo até onde realmente existe essa contratransferência e até onde não é falta de manejo do profissional. Até onde isso é comum? Isso já aconteceu contigo, por exemplo? Como que funciona isso? Cara, sim, então, veja, contratransferência é um conceito da psicanálise, né, Luiz? Então, veja, a psicanálise, ela vai explicar as coisas a partir de um inconsciente pessoal. Então, por que o terapeuta não consegue, de repente, resolver as questões do paciente? Por que o terapeuta está tão abalado com as questões do paciente? Por que o terapeuta é isso ou aquilo? E aí, a psicanálise vai dizer, olha, isso é um processo de contratransferência. O terapeuta que está bravo com o paciente, o terapeuta que que de repente tem ali o desejo que o paciente o contemple, o aprove, etc. E o que é essa contratransferência? A contratransferência é um movimento de projeção que você tem em relação ao paciente. Então, por exemplo, você não está conseguindo manejar a contratransferência.
Você tem medo de ser direto com o paciente, de ser objetivo com ele, você tem medo de encerrar a sessão, você tem medo de pontuar algumas coisas, você se sente oprimido pela presença do paciente, você se sente desconfortável a partir de alguma coisa que ele diga para você. O que é isso tudo? Isso tudo é a tua contra-transferência, ou seja, o paciente ele faz um movimento transferencial para com você, né, que é o terapeuta, e você tem esse movimento de contra-transferência. Ou seja, essa contra-transferência na prática seria a limitação da tua liberdade enquanto profissional de lidar com esse paciente. Então vai aparecer nos teus incômodos, né? Nos teus incômodos ou na afeição que você tem por esse paciente. Porque nesse sentido, né, a psicanálise vai dizer, você não está ali nem para se sentir incomodado, e nem para o paciente gostar de você, e nem você gostar do paciente, etc. Você está ali para tratar ele. Dá para entender? Por isso que o setting psicanalítico, ele é um jogo. É um jogo de transferência e contra-transferência. Se vocês assistirem o seriado que eu recomendei para vocês, Sessão de Terapia, do Selton Mello, vocês vão ver isso acontecendo lá. Os pacientes, eles não estão ali, tipo assim, eles não são encarados como pessoas que querem resolver alguma trama da vida deles. Eles são encarados como pessoas que têm problemas, né, interiores a serem resolvidos. Então, quer dizer, para a psicanálise o problema não está fora, o problema está dentro. Consegue entender a diferença? Então, essa contra-transferência pode ser uma desculpa para a falta de manejo do terapeuta? Sim, óbvio, sem dúvida. Mas como é que a psicanálise vai olhar para essa falta de manejo? Ela vai justificar isso na contra-transferência que o terapeuta tem para o paciente. Entendeu? O que faz um pouco de sentido se você parar para pensar. Porque, por exemplo, por que você gosta mais de um paciente do que de outro? Por que você se dá mais com um do que o outro? Por que tais coisas te incomodam? Por que tais coisas não te incomodam? Etc, etc, etc. É interessante, porra. A gente não pode olhar para a psicanálise e falar assim, não, tudo isso daí é uma lorota do caramba, entendeu? Então, é interessante saber. Por que eu me afeiçoo mais de certos pacientes do que de outros? Porque tem aquele paciente que chega no primeiro dia e eu já tenho um bloqueio. Com o jeito dele, com a expressão dele, com o jeito de vestir, com o jeito de falar. Isso daí é uma coisa que vocês deveriam meditar a respeito. Tá? Meditar a respeito. Por que existe em mim o desejo do paciente ver que a sessão dá resultado? Entendeu? Por que eu gostaria de ser validado pelo paciente? Por que eu tenho medo do paciente ter um sentimento negativo por mim? Isso tudo são coisas que o terapeuta está obrigado a meditar. Porque aí eu vou perguntar, você está ali para o paciente validar você, afetivamente falando? Você está ali para o paciente gostar de você, afetivamente falando? Você está ali para gostar do paciente, para validar ele afetivamente? Que tipo de relação é a tua com ele? Entendeu? Você fica feliz ou triste, alegre, não sei o quê, dependendo do paciente, dependendo do que ele diga, dependendo do que ele expresse, dependendo... Entendeu? Cara, se for assim... Agora, assim, tá proibido também você se afeiçoar... São perguntas, entendeu? Tá proibido você se afeiçoar mais de um paciente do que de outro? Tá proibido você gostar ou não gostar de determinadas coisas? Ou seja, né, resumindo, tá proibido e contra o que essa porra da psicanálise disseminou?
né, como terapia? Está proibido? É errado eu me afeiçoar do paciente? É errado eu querer atender esse e não aquele? É errado eu dispensar um paciente? É errado eu me revoltar contra alguma coisa do paciente? É errado? Será que existe essa coisa de certo, errado, apropriado, inapropriado? É uma coisa que a gente vai ter que meditar. Porque senão a gente toma a psicanálise como lei também, aí fudeu. Entende? Esse universo da terapia é interessante. Então, quer dizer, Luiz, não existe respostas prontas, igual eu falei aqui, né? Digamos assim, a unidade de compreensão que a gente está buscando a respeito de nós mesmos, dos outros, do mundo e tal, é uma unidade dialética, é uma coerência dialética, não é uma coerência linear, definitiva, entende? Que serve para enquadrar qualquer porra. Não é assim. Sacou? Mas aí, ó, vamos lá, para a próxima tertúlia, tá? O mito da doença mental, Thomas Ares, tá? A gente vai discutir. Vamos discutir. Eu gostaria que vocês todos dessem um jeito de encontrar esse livro, tá? Leiam o livro durante essa semana e a gente discute essa coisa da doença mental, porque foi um assunto que apareceu na nossa primeira reunião, na segunda e hoje. Lembra quando eu falei com a Júnia essa coisa assim, o que é bipolaridade? Existe um conceito unívoco do que é bipolaridade? Existe uma compreensão unívoca? O que é mente? O que é, onde começa a mente, onde termina o corpo, onde, entendeu? Qual que é a fronteira entre mente e corpo? O que é doença mental? O que não é doença mental? Isso tem que estar claro na nossa cabeça, beleza? O mito da doença mental, Thomas Ares. Eu mandei aí para cima. Beleza? É isso então, galera. Então, hoje vamos parar por aqui. Semana que vem a gente volta na segunda-feira. Tá claro? Show de bola. Muito bom. Então, Plano São João, porra, ficou bonitinho aqui. Decoraram tudo aqui o escritório. Maneiro. Muito bom. Vocês gostam dessa época aí, galera? Fogueira, paçoca, milho, pamonha. Porra, ontem eu comi uma pamonha na quermesse ali. É o melhor mês do ano, né? Pamonha, quentão, vinho quente. Que mais? Pé de moleque. Canjica é muito bom. Canjica no café da manhã. Boa ideia, Luiz. Podia ter uma festa junina no ES. Boa ideia. Boa ideia. Vamos ver. Muito bem, então. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. E semana que vem a gente volta na segunda-feira, 2 da tarde. Tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.